Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tipo de escrita acadêmica que é bem diferente, uma que mistura o lado pessoal com o profissional. Vamos conhecer o memorial. E para começar, vamos jogar uma pergunta no ar que mexe com algo que a gente aprende desde cedo. Será que escrever no mundo acadêmico ou profissional precisa ser sempre algo frio, impessoal, só sobre fatos objetivos? Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa falando da escrita tradicional. Depois, vamos direto ao ponto. O que é o memorial? Em seguida, a gente explora o poder da subjetividade, a relação entre conhecimento e experiência, como tudo isso funciona na prática. E, por fim, por que o memorial é bem mais do que um simples texto. Então vamos lá, começando pelo primeiro ponto. Vamos falar um pouco sobre a escrita acadêmica como a gente geralmente conhece e por que aquela famosa ideia de neutralidade pode, na verdade, ser uma limitação. Sabe como é, né? Muitas vezes a escrita tradicional pede que a gente seja neutro, que siga fórmulas e principalmente que quem está escrevendo quase desapareça do texto. Já a proposta do memorial vai na contramão total. É sobre uma educação mais humana, que olha para a pessoa por inteiro, que incentiva a autorreflexão e que traz a experiência de vida para dentro do conhecimento. E qual é o problema disso? Bom, o ponto crucial é que essa abordagem mais rígida pode acabar atrapalhando. Em vez de ajudar a gente a aprender de verdade, essa cultura de só reproduzir o que já foi dito pode, como diz a fonte, acabar tolhendo a aquisição de conhecimentos. Basicamente, pode nos impedir de aprender de forma mais profunda. Ok, se o modelo tradicional pode nos limitar, qual seria a solução? Bom, a resposta pode estar em um gênero de escrita muito poderoso e interessante, o memorial. Mas afinal, o que é um memorial? Pense nele como um texto acadêmico diferente, um híbrido. É um espaço onde o conhecimento teórico, aquele dos livros e artigos, se encontra com as nossas experiências de vida, tanto as pessoais quanto as profissionais. E dessa mistura nasce uma narrativa única, uma história reflexiva sobre quem a gente é. Agora, a parte realmente fascinante é como o memorial funciona. Ele faz isso abraçando algo que a escrita tradicional geralmente nos manda evitar a todo custo: a subjetividade. Pois é, no memorial, a subjetividade não é vista como uma fraqueza, mas sim como uma força. Ela revela aquilo que a neutralidade esconde, sabe? Abre espaço para um discurso mais crítico e integra o que a fonte chama de conhecimento íntimo de cada ser. É um convite para quem escreve se expor, no bom sentido, e usar a própria jornada, ou seja, lograr-se dela. No fim, o memorial vira uma ferramenta para revelar um eu autônomo. E essa ideia de usar a própria experiência nos leva a uma questão mais profunda, quase filosófica, sobre o que a gente considera como conhecimento. O memorial meio que redefine as regras desse jogo. Para entender bem essa diferença, o material de base para essa análise usa uma analogia poderosa, a do farol. Essa imagem do farol ilustra perfeitamente os dois tipos de conhecimento. De um lado, a gente tem as coordenadas, os fatos objetivos, aquilo que já é sabido, o quê da questão. A academia tradicional foca muito nisso. Mas do outro lado, existe o diário do faroleiro. E aí a história é outra. O diário fala da experiência, do significado, da reflexão e da sabedoria que vem com a vivência. Ele responde o porquê e o como. O memorial é esse diário. E essa citação do Jorge La Rosa arremata a ideia de forma brilhante. Não é a verdade dos fatos brutos que dá sentido à escrita, mas sim a experiência. É algo único, pessoal, e é justamente aí que está o poder da coisa toda. Tudo isso é muito interessante na teoria, certo? Mas, e na prática? Como o memorial funciona de verdade? Como uma ferramenta? Vamos dar uma olhada. É super importante entender que escrever um memorial não é só abrir o coração e despejar memórias. Pelo contrário, é um exercício bem racional. O processo envolve recuperar fragmentos de memória, organizar essas ideias de forma lógica e então vem a parte principal, conectar essa experiência vivida com a teoria. O resultado de tudo isso é a revelação de um eu autônomo, de uma identidade coerente. E para que serve isso tudo? Bom, o memorial atua como um verdadeiro dispositivo de formação. Ele nos ajuda a refletir sobre nosso próprio caminho, a fazer uma autocrítica. E olha que curioso, ao organizar o pensamento para o memorial, a pessoa acaba se preparando para outros textos mais objetivos, como uma dissertação. É também uma forma de apresentar os pontos fortes da carreira e de se tornar conhecido no ambiente acadêmico. Agora, para fechar, vamos juntar todas as peças e enxergar a imagem completa, a dimensão humana que existe por trás do memorial. A grande sacada, no fim das contas, é esta. A formação profissional não está separada da nossa formação como seres humanos. Uma coisa é parte da outra. O memorial valoriza isso. Ele defende uma educação que nos vê por inteiro, reconhecendo que o nosso lado profissional e o pessoal estão totalmente interligados. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão.
Se a jornada de cada um fosse um livro, que capítulos seriam escolhidos para se apresentar? O memorial nos ensina que essa escolha não é só sobre olhar para o passado. É, na verdade, um ato muito poderoso de construir quem somos e quem estamos nos tornando.